Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração, viver sempre com comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, sim, não existe, do que ser amigo de Deus e caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre com comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Iniciamos, Senhor, esta live na Tua presença. Fala conosco, Senhor, que a Tua presença seja real. Nós tiramos todo o nosso eu, nós nos retiramos, ó Pai, para que o Senhor possa tomar a frente deste trabalho. Iremos meditar na Tua palavra e conhecer e aprofundar mais na Tua palavra, porque esse é o desejo do nosso coração. Então fala conosco, ó Pai, e não somente conosco, mas com todos aqueles que participarem desta live e que ouvirem, ó Pai, as palavras desta live em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma live na presença do nosso amado Deus. E hoje nós iremos falar, meditar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Não é verdade, pastor David? Paz do Senhor, sim. Enoque, Noé, homens que andaram com Deus. Abraão. Né? Abraão. Andar, quando nós vamos olhar no original, o andar significa, é um estilo de vida, né? Ter uma vida com Deus, relacionamento com Deus, é um comportamento, né? Nós abrimos mãos dos nossos comportamentos, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Amém. Aí sim passamos a andar com Deus. Amém.
Amém? Amém. Vou deixar já iniciando aqui a palavra, né? Gênesis capítulo 6, e o versículo 9 diz assim: E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Como é lindo, né? Quando a gente olha para esse versículo, nós vamos ver 3 adjetivos que Noé recebe aqui. Posso te interromper rapidinho? Pode para... Porque eu tinha colocado no cartaz da live Enoque, né? E o pastor começou a falar de Noé. Mas eu quero, só para não perder o tema, é Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque também andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Sim. Só para deixar, né? Gravado, né? É. Não, então, tá aqui no 6, 9, né? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Ao mesmo ponto, fazendo uma ligação, em Gênesis capítulo 5, versículo 22, como você leu aí, diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então, ou seja, eles dois, tanto Noé quanto Enoque, eles tiveram um relacionamento de intimidade com Deus, né? E aqui o escritor ele faz questão de dizer que eles andavam com Deus. Andar com Deus está relacionado a relacionamento, a intimidade, a proximidade. E vendo aqui alguns pontos, eu fui dar uma estudada, alguns pontos, aqui nós vemos pouco sobre o texto, o versículo que fala sobre Enoque, ele é pequeno, né? Noé, tem um texto que fala sobre o propósito e a vida de Noé. Mas nós aprendemos muito também com Enoque. Enoque, ele estava num plano, né? E a Bíblia fala que ele foi arrebatado, não é isso? Ele passou para outro plano. Todo homem que ele anda com Deus, ele não vai andar apenas no plano terreno, mas ele também vai ser levado para um plano divino, para que ele possa entender o sobrenatural e espiritual de Deus. Então, quando nós recebemos a Deus em nossa vida e passamos a andar com Ele, verdadeiramente fugindo do pecado, nos aproximando através da oração, da obediência, nós vemos Jesus falando, né? Que aquele homem que ele ouve as minhas palavras e pratica, ele é sábio. E o que ouve e não pratica é tolo. Então, um dos maiores mandamentos que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra é obedecer a sua palavra. Aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Então, Enoque, ele tinha essas virtudes, esses adjetivos. Tanto Enoque quanto Noé. Então, essa ponte de Enoque e Noé, que nós estamos fazendo aqui, vai retratar esses dois homens que andavam, que se relacionavam com Deus, e cada um deles foi para uma dimensão diferente. Você vê que Enoque, ele andava com Deus, ele vivia no plano terreno, ele foi arrebatado. Para nós hoje, o que essa palavra quer nos ensinar? Que quando nós andamos com Deus, temos intimidade com Deus, nós também estamos em um outro plano, em um plano divino. Nós também temos uma visão espiritual, temos um propósito a cumprir. Enoque, ele sai de um plano terreno para um plano divino, para uma proximidade. Noé, ele está no plano também terreno, não é isso? Ele tem um propósito, foi colocado um propósito na vida de Noé para ele construir a arca para a salvação. Então, Noé, ele tinha intimidade com Deus e o Senhor colocou um propósito através da vida de Noé. E eu peguei até um esboço aqui, né? Como se ter e como se andar com Deus, como se ter uma vida de obediência e como andar com Deus. Gênesis 6:11 vai nos ensinar que diz assim, ó: E foram todos os dias de Enos 905 e morreu. Gênesis 6:11 até o 14. E viveu Cainã depois que gerou a Malalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Aqui
Gênesis, isso aqui é genealogia, né? Mas em relação a andar com Deus, é necessário fugir do pecado. Voltando um pouco a vida de Enoque, por que acontece? Eu fiz um estudo, ele fez um estudo separado. Não, mas Mas a gente vai vamos juntar os dois, né? Que é importante. A minha visão que eu tive, quando a Bíblia ela vai falar de Enoque, vai falar assim, ó, no versículo 21 do capítulo 5 de Gênesis. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Sim. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Então, quando Enoque estava com 65 anos, ele então passa a conhecer, temer e obedecer a Deus. Sim. Todos nós passamos por um momento em que nós andamos sem Deus. Sim. Quanto tempo você que está aí já andou sem Deus? Às vezes tem pessoas que até nasceram num berço cristão, evangélico, mas que passaram alguns anos de suas vidas sem andar com Deus. E nós vemos então Enoque, quando ele gerou Matusalém, alguma coisa ali aconteceu para que Enoque tivesse então um relacionamento com Deus. E como o pastor falou sobre obedecer e que andar era um estilo de vida, nós entendemos que andar com Deus é o que o senhor falou, é obedecer. A principal coisa é temer ao Senhor e obedecer. Depois, assim, os irmãos quiserem meditar, eu estava meditando lá no livro de Jeremias, que a gente sabe que Israel e Judá, eles se desviaram dos caminhos e das leis do Senhor. E o Senhor, então, fala que irá castigar eles. E o interessante, que eu até anotei aqui, em Jeremias 9, Jeremias 11, 13, vai falar e reforçar que aquele povo andava segundo a teimosia do seu coração. Então, eles não queriam ouvir a voz de Deus, mas seguir as suas próprias vontades e os seus próprios prazeres. E isso desagradou o Senhor. Porque quando a gente fala em andar com Deus, a primeira coisa é ouvir a sua voz. Sim. Quando o filho está com o pai, o filho ele tem que ouvir a voz do seu pai. Eles não estão andando junto? Quando a gente foi falar sobre o tema, que é andar com Deus, nós temos duas pessoas aqui muito evidentes, que é Enoque e Noé. Olha como Deus prepara a palavra e enriquece o tema que a gente está comentando aqui com os irmãos. Eu estudei muito a parte de Noé, você estudou já uma parte de Enoque. Mas vai se entrelaçar, e o propósito de andar, os tópicos de ensino de andar, é fugir do pecado, é obedecer a Deus. Inclusive, na verdade, não era nem o capítulo 5, aqui era o capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 22, que diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, Noé obedeceu a Deus para construir aquela arca. Provavelmente as pessoas estavam zombando de Noé. Com certeza. Porque provavelmente não era tempo de chuva. Noé está fazendo isso aí. E é inimaginável ele construir um barco no meio do nada, né? Então, assim, Noé, ele obedeceu a Deus sem questionar, sem refutar. Ele apenas obedeceu e creu no propósito. É tanto que ele, a família dele foi salva. Então, a obediência, ela também gera salvação. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Mas se você ficar vivendo na prática do pecado, na desobediência, você vai morrer e vai para o inferno. Mas quando a gente tem obediência, a gente obedece a palavra, a gente está edificando nossa casa na rocha, que é Cristo. É uma construção. Então, a obediência é um tópico de andar com Deus. Obedecer a palavra. Obedecer seus mandamentos. Então,
Para muitos era loucura o que Noé estava fazendo, mas eles estavam obedecendo ao Senhor. É uma alavanca, é uma coluna para quem anda com Deus. Além da intimidade, do relacionamento, a obediência é um alicerce de quem e demonstração de quem anda com Deus, né? E nós vemos aqui, ele estava anunciando, ele anunciou, muita gente não creu. Muita gente não creu, não. A humanidade daquela época não creu. Ele e sua família foram salvos através da obediência, né? Então, missionário Alciene, nós vemos que além de fugir da aparência do mal, além de fugir do pecado, nós temos que obedecer. E um outro tópico de homens que andam com Deus é o compromisso com Deus. É o compromisso com a sua palavra. É o compromisso com as escrituras. Então, o compromisso que nós vemos Noé tendo aqui, vai estar aqui em Gênesis 16, 18. Olha o que diz em Gênesis 16, 18. Diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé tinha compromisso com Deus, então Deus teve compromisso com ele. E ordenou que ele entrasse na arca, que fosse salvo, família de Noé. Então, Noé e sua família tinham um compromisso de fé com Deus. Deus retribui também o seu compromisso conosco. Amém? Então, além de fugir, de obedecer, de ter compromisso, nós temos que ter também uma vida de oração. Uma vida de oração. Porque Deus, ele se relaciona conosco através da oração. Quando você vem para o joelho, quando você vem pelo caminho da oração, você vê milagres acontecendo na sua vida. Nós vemos em Atos 9 que Pedro e João estão indo pelo caminho da oração, não é isso? Sim. E eles presenciam o milagre, mas eles tinham intimidade com Deus. Não tem como se ter intimidade, compromisso, vida com Deus sem oração. A oração é o carro-chefe. Nem que você ore, mas pastor, eu só consigo orar 1 hora, 40 minutos, meia hora, 20 minutos. Irmãos, orar e sem cessar é um ponto principal de pessoas que andam com Deus, né? Então, o mundo hoje, a Bíblia fala que o mundo hoje jaz no maligno. Então, o mundo hoje, o maligno tem governado, principalmente o mundo Aion, que é o curso do pecado, da desobediência. A gente falou aqui sobre obediência, não foi? Semana passada, desobediência. Também dentro do outro tema. Então, para se andar com Deus, temos que fugir da aparência do mal, temos que fugir do pecado, obedecer a sua palavra e ter compromisso. E andar na luz como Cristo na luz está. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem anda na prática do pecado está em trevas, mas quem anda na luz está em Cristo. Quem pratica o mal está nas trevas e esconde as suas obras, mas quem está na luz, as suas obras são reveladas, não há nada em oculto, não há nada que possa enganar os irmãos, porque aquele que está na luz está em Cristo e tem boas obras. E a gente estamos vivendo tempos de Noé. Se você abrir os olhos espirituais, você vai perceber que a depravação, o pecado, né, ele está se multiplicando rapidamente. Então a palavra de hoje é salvação, é intimidade, é andar com Deus, é estar conectado com o Senhor, é se arrepender dos pecados, é ter uma vida de oração, ter uma vida de compromisso. Mesmo com todas as nossas falhas, nós apresentarmos ao Senhor nossas falhas, nossas necessidades, mas ter uma vida, né, de comunhão, andar realmente com Deus, né, no sentido espiritual, andar com Deus no sentido espiritual. Por quê? Porque hoje o inimigo tem enganado muitas pessoas. E as pessoas, elas estão vivendo achando que são filhas de Deus,
mas vivendo na prática do pecado. Como eu estava falando sobre o povo de Israel, o povo de Judá, aquele povo se achavam pertencentes a Deus, mas o Senhor os tinha rejeitado por quê? Por conta das suas práticas malignas. O Senhor vai falar que em Jeremias 17:9, né, voltando um pouco ao que eu tinha falado, que aquele povo andava segundo a vontade do seu coração. E olha o perigo de como é andar segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios prazeres. Jeremias 17:9 vai dizer que não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Senhor, sondo profundamente os corações, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com as suas atitudes e conforme as suas obras. Não tem como a pessoa que anda com Deus, que segue os seus mandamentos, que ouve a sua voz, andar num caminho de perdição. Não tem como, porque a pessoa que teme o Senhor, ela está com seus ouvidos inclinados para o Senhor, como está escrito também lá em Deuteronômio 8, que aqueles que andam, aqueles que obedecem a Deus, andam segundo a vontade de Deus. E para se andar com Deus, você vê que Noé levanta um altar ao Senhor. Nós temos que ter um altar. Nós temos que ter um lugar de adoração em nosso espírito, né? Nós temos que cultuar o Senhor, né? Em espírito, em verdade. A prestação de culto, a prestação de relacionamento é diária. Né? Nós vamos para a igreja para congregar com os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, mas nós temos que prestar um culto diário ao Senhor. Então, Noé, depois da sua vitória, ele levanta um culto, ele levanta um altar diante do Senhor. Então, como o mundo está hoje, nós temos tanto o dever de nos preparar, né, como também anunciar a volta do Senhor. Você vê que pouquíssimo se prega hoje sobre arrebatamento, sobre arrependimento de pecado. Então, além, você vê que Noé, ele é salvo, né, pela arca. E ele pregava. E ele pregava a palavra, mas muitos não deram ouvido. Nós estamos vivendo nos tempos de Noé. É verdade. Mas precisamos também aprender com a vida de Noé, que andar com Deus requer obediência, renúncia, fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, né? E crer que o Senhor ele está às portas. Então hoje a palavra que fica ao coração dos irmãos, né? Foi bem breve, bem resumida. Da minha parte é que andar com Deus requer fugir do pecado, obedecer a sua palavra e ter compromisso. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Em nome de Jesus. Então, assim, missionário assim, vai continuar falando aqui uma parte. Eu, por minha parte, já concluiu. Não, concluiu assim, mas faltam alguns minutos. Eu quero fechar os minutos com a apresentadora do programa, missionária assim. Mas vamos dando a final. Porque é tão gostoso falar, porque a gente sempre marca, né? 30 minutos. Mas eu tô aqui tão cheia querendo falar. Eu falo, minha... Lucas capítulo 9 é porque nós temos que aprender, né? E a gente aprende com a palavra. Com a palavra. A gente muitas vezes é preguiçoso. Eu sempre falo isso, que a gente é preguiçoso. A gente muitas vezes espera do pastor, de outras pessoas a nos ensinar. Mas é tão bom quando nós abrimos a palavra e aprendemos. Né, quando a palavra se revela, né? Sim, Quando nós não falamos, tipo assim, de nós, quando a gente expõe a palavra. Exatamente. A palavra, ela traz vida, ela alimenta. A palavra, quando você expõe ela, quando você extrai ela, e isso é apenas o condutor, porque o mensageiro é frágil, fraco, né? Mas a palavra é forte, revigora,
Mas o mensageiro, ele é cheio de necessidades, independente de Deus, né? Mas a palavra, ela vai atingir as nossas necessidades, ela vai suprir as nossas carências, Sim. ela vai nutrir a nossa alma. Por isso que eu gosto da palavra expositiva. É a palavra se revelando, porque eu não tenho nada. E nessa noite, né, nós falamos E não sobre... tem nada de nós. Não tem nada de nós. É Nós colocamos a palavra como prioridade. A palavra sendo prioridade, os irmãos ficam alimentados, os irmãos ficam revigorados, sabendo que andar com Deus requer compromisso, sabendo que andar com Deus requer obediência. Disciplina, né? Disciplina, né? Olha que interessante. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, né? Que eu tinha falado lá, né? No caso de Jeremias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, ou seja, caminhe após Cristo. Aqui o que eu entendo? Quando Jesus ele fala que se alguém deseja seguir ele, caminhar com ele, tem que negar a si mesmo. Não tem como eu caminhar com Jesus querendo fazer só as minhas vontades, não. Ah, não, porque eu quero que seja assim, 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 e vai ser assim. Porém, Jesus vem e fala, não, mas o caminho que eu tracei é outro. O percurso é outro. E o percurso e o trajeto vem de acordo com o pastor David falou. Nós temos que ter uma vida de renúncia, de consagração, ou seja, quando eu consagro a minha vida a Deus, eu estou dedicando a minha vida a Ele. Não tem nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo ao qual eu irei me consagrar, não. Eu vou me consagrar a Ele, eu vou abnegar as minhas vontades, né? Eu acho interessante quando o anjo aparece a Maria e Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Olha que lindo! Ela tirou o eu dela da frente e falou assim: faça segundo a tua vontade, ó Deus. Então, como o pastor mesmo falou, a gente tem que ter uma vida de dedicação, de disciplina, obediência. E quando fala tomar a sua cruz, para nós tomarmos a nossa cruz, é morrer para o mundo. É morrer para as nossas vontades. E seguir a Cristo dia após dia. Ah, não é só quando eu vou no culto, não. Não é só dia de domingo, não é só dia de quarta-feira ou de sexta-feira, não. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É todo dia. Não tem como nós querermos ter uma vida com Deus se nós não tivermos uma vida em consagração, como o pastor falou, uma vida de oração, né? E Enoque, voltando ao tema da live, Enoque andava com Deus e Deus se agradou do estilo de vida de Enoque. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 2, vai dizer que Abraão foi considerado também amigo de Deus. Quem anda com Deus é considerado amigo dele. Olha que coisa linda, maravilhosa. Você ser considerado uma pessoa que está andando com Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Que nesta noite vocês possam refletir nessa palavra de Gênesis 5, onde fala de Enoque. Gênesis capítulo 6, que o pastor falou, vai falar de Noé. E que nós possamos refletir na vida desses homens de Deus, de Abraão, né? Enoque, Abraão, Noé, todos eles foram considerados heróis da fé, homens que tiveram uma fé inabalável em Deus. Verdade.
Quer fazer mais alguma consideração? Não, é isso que você falou mesmo. Ser amigo de alguém, nós falamos muito, né? Esse é meu colega, ele é meu amigo, né? Amizade, ela tá relacionada a relacionamento, né? A intimidade, meu amigo, né? Meu chegado, né? Aquele que nos conhece no íntimo. Aquele que nos conhece, né? A gente fala que nem nós mesmos nos conhecemos, mas que a pessoa conhece boa parte de nós, né? E quando a gente tem um amigo, a gente conta alguns segredos, como também escuta alguns segredos. O amigo, ele sempre está presente. Quando acontece alguma coisa ruim, você liga para o amigo, conversa com o amigo, pede algum conselho. Então, o Senhor, ele quer ser o nosso amigo, né? Quando a gente abre o coração, deixa ele governar a nossa vida, governar a nossa casa, e nós nos prontificamos a obedecer, né? Pagar o mal com o bem, perdoar, ter misericórdia, né? Faz parte do fruto do Espírito, né? A gente manifestar a característica, né, do Pai. Alguém vem em você e fala assim, não, você parece muito, você é cristão, você é crente, você tem um jeito diferente, você tem outras respostas que outras pessoas fariam diferente, você faz, né, conforme de outra forma, tal. Então assim, as pessoas têm que ver, nós cristão quer dizer pequeno Cristo. É uma imagem de Cristo em nós. Então, para sermos amigos, para andarmos com Deus, nós temos que manifestar a Deus através da nossa vida. Ter a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo e manifestar Cristo em nossa vida. Ter misericórdia. Porque o mundo, ele não tem misericórdia. Eu vou me vingar. Eu vou devolver o que ele fez da mesma forma, com o mal. Já quem tem o Espírito Santo, quem tem o Senhor, ele tem a misericórdia, tem piedade, sabe que aquela pessoa pode mudar, sabendo que o Espírito Santo pode transformar aquela vida. Então o Senhor, ele quer que nós sejamos amigos dele, ter intimidade. Andar com ele na prática. Andar denota estilo de vida, né? Comportamento, mudança de atitude. Então, na prática, o andar é manifestar a Cristo com o seu comportamento. Eu falei de Deuteronômio 8, olha, que está no versículo 6. Obedece, pois, aos mandamentos do Senhor. A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse sobre obedecer. O bom filho obedece o pai. Então, obedece, pois, os mandamentos do Senhor, teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Profundo, né? Maravilhoso. Bom, essa é a nossa meditação de hoje, que nós possamos aprender na palavra do Senhor a cada dia como nós devemos de andar com Deus. E nós aprendemos na palavra. Quero convidar todos vocês a compartilhar essa live que vai ficar salva, né, aqui no Instagram. E também vai ficar salvo lá na página do YouTube. Está escrito na Bíblia Devocional. Então compartilha. Fala também que andar com Deus é ser um missionário, compartilhar uma palavra. É né? verdade. Não é só por causa do canal, não. É porque a palavra ela vem com prioridade. Então, seja um missionário, meu irmão. É verdade. Nós estamos aqui não como professores, mas como alunos da palavra, né? Estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Então, seja também um canal de bênção, divulgue, né? Nós queremos compartilhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cura, liberta e, melhor ainda, ela salva. E se não quiser compartilhar, converse com alguém, com um amigo. Exato. Dentro de casa, aprendemos hoje sobre andar com Deus, fala sobre intimidade, sobre compromisso, obediência, que nós possamos ser aqui. Irmãos, tem devocional que eu faço com minhas filhas aqui, que é 2 minutos. Eu abro um salmo, falo para elas meditar naquela palavra ali, muito rápido, simples, singelo, né? E elas amam. Então, assim, você pode compartilhar com um amigo, você pode levar essa palavra para o seu trabalho, dentro da sua casa. Comenta com o marido, comenta com esposa, alguém, né? Então, assim, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela quebra fortalezas. A palavra de Deus, ela alcança onde nós não podemos alcançar. Ai, eu sou prova disso, porque a palavra do Senhor me alcançou.
E eu sou feliz porque eu tenho Cristo em minha vida. Nós queremos orar por todos vocês, que Deus venha fazer grandes coisas, que o Senhor venha, né, a falar mais com todos através da palavra. Vamos orar, pastor? Amém, sim, vamos orar. Senhor, nesse momento nos apresentamos ao Senhor, te agradecemos por essa palavra, Pai, porque aprendemos nessa noite como devemos andar na sua presença, como Enoque andou com o Senhor, saindo de um plano terreno para um plano divino. Pai, que a tua palavra que tem poder para quebrar fortalezas, para revigorar, para renovar nossas forças, possa renovar cada um que ouviu essa live e que vai compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nos concede uma noite de paz na tua presença e que teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima terça-feira, às 19h30.